Você já teve a sensação de que as pessoas estão ficando mais burras? Pois saiba que isso não é só uma impressão. Estamos emburrecendo cada vez mais. Estudos recentes mostram que o QI médio da população está em queda. E isso vem acontecendo há décadas, mesmo com todo o avanço da tecnologia. As pessoas leem menos, pensam menos e esquecem tudo mais rápido. Vivemos na era da informação, mas também na era da distração, da superficialidade e do emburrecimento coletivo. Nesse vídeo, você vai entender como a nossa inteligência está sendo destruída aos poucos e por que isso não é uma coincidência, e sim uma consequência. Já teve aquela impressão inquietante de que, apesar de toda a tecnologia e acesso à informação, as pessoas parecem estar pensando menos? Pois essa impressão é mais real do que você imagina. Estudos recentes em vários países desenvolvidos mostram algo alarmante. Pela primeira vez em mais de um século, o QI médio da população está caindo. Mas como isso é possível? Vivemos na era da informação, com todo o conhecimento humano disponível na palma da nossa mão. A contradição é aparente, mas a explicação está justamente em como interagimos com toda essa tecnologia. Durante quase todo o século XX, a humanidade viveu um fenômeno conhecido como efeito Flynn. Os testes de QI, aplicados em larga escala desde 1930, mostravam um crescimento constante na inteligência média da população. Geração após geração, as pessoas se tornavam melhores em resolver problemas abstratos, em raciocínio lógico e em capacidade analítica. Isso fazia todo sentido. Com a melhora na nutrição infantil, acesso massivo à educação, ambientes mais estimulantes e a redução de doenças que afetavam o desenvolvimento cerebral, era natural que nosso potencial cognitivo aumentasse. Mas então, nos anos 90, algo mudou. Pesquisadores na Noruega foram os primeiros a notar que a curva parou de subir e pouco depois começou a cair. E não era um fenômeno isolado. Países como Dinamarca, Finlândia, França e outras nações desenvolvidas começaram a reportar a mesma tendência. O estudo norueguês, que acompanhou mais de 730 mil pessoas ao longo de décadas, é particularmente assustador. Uma queda de 7 pontos de QI em apenas 30 anos. Para você ter uma perspectiva, se essa tendência continuar por mais algumas gerações, a média populacional pode cair para o nível que hoje é considerado o limite entre normalidade e deficiência cognitiva leve. E aqui vai um dado crucial. Essa queda não tem explicação genética. Não são nossas capacidades inatas que estão diminuindo. O problema não está nas pessoas, está no ambiente, ou melhor, na forma como o ambiente moderno interage com o nosso cérebro. Porque se antes o mundo exigia mais concentração, mais esforço mental, mais tempo de digestão da informação, hoje ele faz exatamente o contrário. A gente vive cercado de estímulos fáceis, conteúdos rápidos e gratificações instantâneas. É muita coisa o tempo todo, mas quase nada que exija pensar de verdade. E um dos sinais mais claros de que tem alguma coisa errada com a nossa mente é a atenção. Ou melhor, a falta total dela. Para pra pensar um segundo. Quando foi a última vez que você conseguiu ficar 10 minutos concentrado numa única coisa? Sem pegar o celular, sem abrir outra aba, sem levantar para fazer qualquer outra coisa? Tá difícil, né? Mas não é só com você. Um estudo que monitorou o comportamento de milhares de pessoas em computadores e celulares revelou que o tempo médio de concentração de uma única tarefa caiu para apenas 3 minutos e 5 segundos. E apenas 2% das pessoas consegue ficar mais de uma hora sem se distrair com notificações ou abas abertas. E aí entra a tal da multitarefa digital. Ah, eu sou ótimo fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Será mesmo? Acreditamos que somos bons em multitarefa, mas a ciência mostra exatamente o oposto. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que quanto mais uma pessoa tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, como responder mensagens enquanto assiste uma aula ou trabalha com feed de redes sociais aberto, pior ela se torna em todas essas atividades. Nosso cérebro não foi projetado para o excesso de estímulos simultâneos. Quando forçamos essa situação, pagamos um preço alto. Memória mais fraca, capacidade reduzida de filtrar informações relevantes e dificuldade crescente em organizar pensamentos complexos. E a consequência disso a longo prazo? Menos foco, menos retenção, menos pensamento crítico, menos inteligência. Estamos vivendo numa realidade onde a mente não consegue mais parar, e isso nos leva a outro fenômeno preocupante: o efeito Google. Pesquisadores da Universidade de Colômbia descobriram que quando sabemos que podemos simplesmente pesquisar depois, nosso cérebro praticamente desiste de tentar reter a informação.
Por que se esforçar para lembrar de algo se o Google sempre estará lá? O resultado é uma espécie de amnésia digital. Consumimos cada vez mais informações, mas retemos cada vez menos. Sabemos onde encontrar as respostas, mas não conseguimos construir conhecimento sólido. Essa transformação cognitiva não está acontecendo no vácuo. Ela está moldando toda a nossa cultura, e talvez o exemplo mais claro disso seja a completa mudança da música popular. Uma análise abrangente com mais de 450 mil músicas, lançadas entre 1955 a 2010, revelou tendências preocupantes. As composições estão ficando harmonicamente mais simples, com menos variações de acordes, estruturas mais repetitivas e letras com vocabulário cada vez mais limitado. Outro estudo focado especificamente nas letras mostrou que as músicas pop atuais utilizam um vocabulário 50% menor do que as músicas pop dos anos 80. E não é só na música. Filmes e séries têm cortes mais rápidos, diálogos mais simples e tramas mais previsíveis. Nas redes sociais, predominam os posts curtos, as frases de efeito e os conteúdos que podem ser consumidos em segundos. Essa simplificação cultural não é coincidência. É um reflexo direto de como nossas mentes estão se adaptando ou se deteriorando na era digital. Quando nossa capacidade de atenção diminui, nossa tolerância de conteúdos complexos cai junto. E outro sinal visível dessa transformação está na forma como nos comunicamos. A linguagem, que sempre foi um espelho do pensamento, está se tornando cada vez mais pobre e fragmentada. Um estudo feito pela Harvard Kennedy School comparou redações de estudantes do ensino médio dos anos 80 com as de jovens adultos hoje. Os textos atuais não apenas apresentam um vocabulário significativamente menor, como também construções mais curtas e uma profundidade argumentativa que mal ultrapassa algumas linhas. Na Universidade do Texas, pesquisadores analisaram milhões de publicações em redes sociais e detectaram uma queda consistente no uso de linguagem analítica, aquela que nos ajuda a organizar ideias, apresentar lógica e construir argumentos sólidos. Em contrapartida, houve um aumento exponencial de expressões emocionais e reações instantâneas. O que esses dados nos mostram é que nossa linguagem está se adaptando ao mesmo ritmo frenético do ambiente digital. Num mundo onde a atenção não dura mais que alguns segundos e a memória foi terceirizada para mecanismos de busca, as palavras se tornaram meros instrumentos de reação rápida, para responder, para se posicionar, para concordar ou discordar sem nenhuma reflexão. Com isso, perdemos gradualmente a capacidade de expressar nuances, de desenvolver raciocínios complexos, de sustentar ideias com argumentos bem estruturados. E o mais preocupante, como essa transformação acontece de forma lenta e silenciosa, muitas vezes só percebemos quando olhamos para trás e vemos como nossa forma de pensar e de nos comunicar mudou. Agora, a boa notícia. Nosso cérebro mantém uma capacidade impressionante de adaptação, chamada neuroplasticidade. Isso significa que mesmo hábitos profundamente enraizados podem ser alterados com esforço consistente. Então há um caminho de volta. E aqui vão 3 estratégias simples e cientificamente comprovadas para reverter essa tendência. Treino de foco profundo. Reserve blocos de tempo no seu dia. Comece com 25 minutos para atividades sem distração. Utilize técnicas como a Pomodoro e desative todas as notificações nesses períodos. Alguns estudos mostram que mesmo 30 minutos de concentração profunda por dia podem reconstruir sua capacidade de atenção. Leitura ativa. Substitua parte do consumo rápido por leituras de textos longos e complexos. Anote as ideias principais e faça resumos com suas próprias palavras. Isso força seu cérebro a processar informações ao invés de apenas passá-las adiante. Espaço de desintoxicação digital. Crie zonas ou horários livres de dispositivos. O simples ato de ficar entediado sem estímulos digitais é crucial para o pensamento criativo e a consolidação de memórias. Lembre-se, cada vez que você resiste ao impulso de checar o celular, cada página que você lê com atenção, cada ideia que você para refletir antes de compartilhar, você está literalmente reconstruindo caminhos neurais que o mundo digital tenta desfazer. E você, já percebeu como seus hábitos digitais afetam sua capacidade de concentração e pensamento? Compartilhe aqui nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, pois essa simples atitude ajuda muito o nosso trabalho. Valeu e até o próximo vídeo.